Hoje, no culto familiar, eu e minha família estávamos lendo Atos 4. E, pra mim, Atos não tinha tanta emoção, assim, como eu tive nesse capítulo de hoje. E à medida que eu fui reestudando ele, né, eu percebi que no início de Atos, que é onde estamos agora, fala muito sobre a questão de se encher do Espírito Santo, do quanto aquelas pessoas pregavam com ousadia. E aí, à medida que o Salmos 4 foi passando, à medida que fomos lendo, eu fui me maravilhando e eu achei que seria bom a gente compartilhar um pouco disso juntos. E em Salmos 4, em Atos 4, para quem não sabe, fala sobre quando os discípulos iam pregar, quando os apóstolos iam pregar e os sacerdotes não queriam aceitar, né? A gente já sabe esse contexto. Só que no capítulo anterior, de Atos 3, eles tinham curado um homem que pedia esmola, que era coxo desde nascença, e aí os sacerdotes estavam implicando ali, colocando eles presos, encerraram eles na prisão por conta desse milagre e por conta do que estavam pregando principalmente, né? E aí eles defenderam a causa, continuaram pregando, e os sacerdotes, os principais, os príncipes, os fariseus, os saduceus, todos foram contra eles e continuaram ameaçando eles. Mas eles não podiam fazer muita coisa, porque o homem curado estava bem ali. A Bíblia enfatiza que o povo ficou ainda mais maravilhado. Por quê? Porque era um homem curado, sendo que ele já tinha 40 anos e era coxo de nascença. Então a população ficou ainda mais maravilhada com a situação, né? E aí, quando eles continuaram pregando, Pedro fala uma coisa muito interessante, que eu gosto muito, né? Que ele diz assim, veja aí o que é que importa mais, é obedecer o que vocês estão mandando ou o que Deus nos mandou fazer, né? E aí, eles continuam a pregação. E os fariseus e todos os líderes continuam irados, mas não tem muita coisa que eles possam fazer a respeito. Porque o povo ali estava glorificando a Deus por isso. Então, eles se viram de mãos atadas, planejando o que deveriam fazer. E então, eles continuaram pregando, e além das 3.000 pessoas, que são o que a gente mais conhece no início do capítulo, no início do livro de Atos, mais 2.000 pessoas entram na fé. E aí essas pessoas também são cheias do Espírito Santo. Só que, além disso, quando eles voltam para contar para os irmãos, enquanto essas pessoas estão se convertendo, ou um pouquinho antes, não se sabe exatamente quando acontece, né? Mas antes eles vão até os irmãos e explicam o que está acontecendo. Então a gente imagina a cena, né? Eles chegando e olha, foi assim, os líderes foram assim, eles falaram isso pra gente, e eles prenderam a gente por uma noite, e eles nos ameaçaram, mas a gente continuou pregando e aconteceu dessa forma, e o coxo foi curado, e olha só que maravilhas. E aí, quando eles estão pregando, e explicando para os irmãos o que está acontecendo, eles começam a glorificar a Deus louvando o Salmo 2, que aquele em que a gente fala: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí, quando eles trazem esse Salmos 2, e a gente vê o restante do contexto do Salmos 2, que eles planejam, né, que rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, só que aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Então, quando nós pensamos a respeito disso, a gente chega à conclusão de que eles não estavam com um pingo de medo, pelo contrário, eles estavam de uma forma não pejorativa, de uma forma não julgadora, eles estavam zombando dos principais que queriam ameaçá-los a não pregar o nome de Jesus, como se eles pudessem fazer alguma coisa que o ungido de Deus não permitiria, que o ungido de Deus não teria poder para livrá-los de qualquer situação em que os sacerdotes os colocassem ou tentassem os colocar. Então é um hino de alegria, de júbilo, porque Deus é por nós, porque Deus cuida de nós, porque o ungido de Deus já foi estabelecido, ele já está sob o controle, e não os principais, não os líderes da época. E aí, depois disso, que essas 2.000 pessoas se unem também, fala sobre o repartir do pão. Uma frase que eu sempre acho incrível, um versículo que eu sempre acho incrível, é que ninguém dali daquele grupo, mais de 5.000 pessoas, fora os outros que já estavam lá, né, já eram da fé, nenhum era necessitado, nenhum passava necessidade, porque eles repartiam de tal forma e se importavam com cada um igualmente, sem exceção de pessoas, de tal forma
que nenhum passava por necessidade. E aí cita o exemplo de José, né? Que era aquele que tirou Jesus da cruz, que colocou ele na tumba preparada para ele, José de Arimateia, e que o nome dele foi mudado para Barnabé, filho do Espírito, na minha opinião. É porque é filho da consolação. Mas eu sempre fico pensando assim, no Consolador. Então é como se a gente estivesse chamando ele de filho do Espírito Santo, como se fosse um novo nascimento dele. Eu não tenho certeza, mas meus pais estavam falando que José significa, parece que é Deus multiplica, alguma coisa assim, de multiplicação. E com certeza naquela época a multiplicação era vista muito melhor do que dizer simplesmente filho da consolação. Mas o segundo nome dele tinha um cunho espiritual muito maior do que o primeiro. E realmente assim se fez na vida dele, né? José, que passou a ser Barnabé, ele dividiu seus bens de tal forma, ali ele vende uma propriedade, né, que ele tinha como herança, e divide entre os irmãos. E ele continuou fazendo isso durante toda a vida. Barnabé não ficou rico, ele ficou como todos os outros, ele ficou pobre como todos os outros, mas não pobre de passar necessidade, porque nenhum passava necessidade, porque todos dividiam uns com os outros. Então vejam que mensagem, isso é de um capítulo. Temos toda a Bíblia, com muitos exemplos das promessas de Cristo e do nosso objetivo. Uma das partes importantes também que fala no Salmo 4, no Atos 4, não sei porque eu estou com o Salmo na cabeça, deve ser porque é muito bom. Mas em Atos 4, fala sobre a pedra. Quando eles estão pregando, eles sempre falam sobre o Cristo crucificado, né? E aí ele fala da pedra que os edificadores rejeitaram. E muitas vezes é isso que acontece conosco. A gente vê todas essas histórias, mas a gente não presta atenção naquele que inspirou todas essas histórias. A gente não presta atenção na pedra angular, como os edificadores, que por não saber como todo o edifício ficaria pronto, por não olharem para todo o edifício, eles desconsideraram a pedra. Mas se eles tivessem observado todas as verdades daquele edifício, tudo que estaria firmado e tudo que precisaria, assim como as pessoas que cortaram as pedras para a construção, eles saberiam que aquele edifício não se sustentaria sem a pedra angular. Nós precisamos olhar para todo o edifício do corpo de Cristo, o edifício dos ensinamentos de Cristo, da verdade que é o próprio Cristo, para que nós encaixemos na nossa vida a pedra angular, a qual se nós não tivermos essa pedra, não tem como estarmos de pé. Nós não teremos base alguma, nós não teremos sustentação alguma. Nossa casa precisa estar construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Quem é rochedo senão o Senhor? Ele é a nossa pedra. Ele nos eleva. Ele nos firma. Então, que possamos continuar com isso em nossa mente. Que possamos pensar a respeito das maravilhas que incluem-se na mensagem de Cristo e Ele crucificado. E com a ousadia que os apóstolos pediram a Deus, porque em um determinado momento, quando eles estão na casa, eles oram a Deus e pedem ousadia para pregar, e na mesma hora o lugar se move e eles se enchem ainda mais do Espírito Santo do que já estavam. Isso é incrível. Como? Mais ainda, a quantidade de vezes que a gente vê só no início de Atos eles se enchendo do Espírito Santo, a que patamar eles estavam chegando, pedindo com fé e recebendo, porque Deus não nega o Espírito Santo àqueles que o pedem, Ele não nega a sabedoria àqueles que o pedem, mas pedindo com fé, crendo que recebem. Você tem crido que recebe o Espírito Santo? Tem crido que recebe a sabedoria de Deus para falar com ousadia? Porque quando cremos, nós entendemos a responsabilidade disso. Muitas vezes nós pedimos, mas não agimos como pessoas cheias do Espírito, cheias de sabedoria, porque não acreditamos que vamos ser cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Então, assuma a responsabilidade sobre aquilo que você está pedindo e creia, pois crendo recebereis. Então, peçamos como os discípulos, peçamos como os apóstolos, o Santo Espírito de Deus, o poder levar com ousadia a Cristo e Ele crucificado.